Muito bem, temos aqui então um debate sobre a reindustrialização verde. Eu começo aqui por uns números de um estudo recente da consultora McKinsey que diz de facto que avaliou o potencial da reindustrialização verde e que papel é que Portugal pode ter nessa reindustrialização na Europa e o que é que pode fazer, sobretudo porque tem aqui um potencial para produzir energia limpa 20% mais barata e, portanto, começava talvez por si, Duarte, também, além dos cargos que aqui mencionei, também foi Ministro do Ambiente e da Transição Climática, na altura era assim que se chamava, já mudou tanto o nome do Ministério que já não conseguimos também acompanhar. Concorda com estes resultados que, de facto, Portugal tem aqui um papel importante na reindustrialização verde, a sua própria e também da Europa, por via da energia barata que consegue produzir? Muito obrigado. Cumprimentar a Bárbara, agradecer o convite, dar os parabéns à Diana Ramos, dar os parabéns também a José Manuel Gomes, que me convidou na altura também para participar, e dizer que concordo. Há vários rankings que nos colocam sempre nos lugares cimeiros do ponto de vista daquilo que é a atratividade daquilo que é a industrialização verde, e já não é um pressuposto, é uma realidade. Eu tive aqui o cuidado de somar alguns projetos que estão em curso. Nós temos projetos em Sines da Madoka Power to X, que juntos devem valer 3 mil milhões de euros. A fábrica de baterias da Calbo, 2 mil milhões de euros. A fábrica de Repsol de polímeros, que está em construção, 700 milhões. A decisão recente da Auto Europa de fabricar o carro elétrico, 1,5 mil milhões. Se nós fôssemos, obviamente não vai acontecer, mas se nós executássemos o Plano Nacional de Energia e Clima todo, conforme lá está, estávamos a falar de dezenas de milhares de milhões. Obviamente que nós temos de ter, quando planeamos a médio e longo prazo, as coisas não acontecem exatamente todas como nós queremos, e hoje nós não podemos ignorar o contexto geopolítico internacional. Acho que o plano Draghi nisso foi muito, antecipou-se àquilo que era as decisões da administração americana. Acho que o contexto geopolítico conta. Acho que nem tudo o que nós tínhamos previsto pode ter o mesmo grau de capacidade de execução ou de competitividade, até porque alguma da indústria tinha pressupostos do ponto de vista daquilo que é o escoamento da matéria-prima que estavam relacionados e tiveram relacionados alguns deles e foram previstos num contexto diferente, num contexto de crise energética a seguir à guerra da Ucrânia com a Rússia, e hoje os pressupostos mudam. Hoje há uma intenção muito grande da administração americana de fazer baixar o preço do gás. Tudo isso conta para efeitos, obviamente, da nossa reavaliação. Mas acha que todos esses negócios que enumerou vão sair no fundo, não, estes são costuma reais. dizer... Isto são tudo projetos que estão em curso, desde a fase de ter licenciamento ou em execução. Não estamos a falar já de suposições, estamos a falar de coisas concretas, decisões que foram tomadas. Vão sair do Excel para a realidade. Vão acontecer. Eu acho que os fatores de competitividade que nós temos são, por um lado, obviamente, a disponibilidade de energia renovável mais barata, isso é válido na Península Ibérica, e, portanto, depois haverá, obviamente, outros fatores de competitividade quando olhamos para o preço, nomeadamente para a indústria, porque uma coisa é o preço do mercado grossista, outra coisa é o preço final. Foi muito positivo a União Europeia ter aprovado o Estatuto do Cliente Eletrointensivo, que vai permitir tornar mais barata a energia para o setor industrial, mas nós ainda somos, e contra mim falo, eu comecei por introduzir o tema da compensação de CO2 no setor industrial, mas quando nós comparamos o montante de investimento que nós colocamos nesse fator que conta para efeitos de preço final da energia, nós somos pouco competitivos com outros países com quem nós somos concorrentes diretos. Mas se eu dissesse que o tema da energia, se nós nos tornarmos competitivos diretamente no preço final da energia, porque temos condições para isso, porque temos um mercado grossista que tem a possibilidade de ter preços e no futuro preços e energia solar muito barata. Se nós olharmos para o tema do painel, que há pouco estávamos a falar relativamente ao tema das universidades, que é outro fator determinante, que é ter green skills for green jobs, porque vai haver novos empregos com estes pipelines de investimento.
E se nós, por último, olharmos para a nossa geografia, não há razão nenhuma para nós não consumarmos aquilo que é os fatores de atratividade e continuarmos neste caminho de concretização da industrialização verde. Eu já não coloco a coisa na perspectiva necessariamente, porque há mercados que existirão, que nós vamos continuar a eletrificar, porque vão ser necessários. Há se calhar áreas que vão ter que ser repensadas. O hidrogênio para substituir o consumo de gás, por si, eu diria que vai ser difícil, mas o hidrogênio como matéria-prima, por exemplo, para a amónia, que é por sua vez uma matéria-prima para os combustíveis avançados para a aviação, é uma realidade. E, portanto, há mercados que ainda estão à procura de espaços e de países para colocar os seus investimentos. E nós realmente temos fatores de competitividade muito relevantes e acho que hoje é uma realidade e é a capacidade de sermos eficazes a executar os planos. As agendas imobilizadoras é outro caso. Eu também não tenho a expectativa que todas as agendas mobilizadoras do PRR se concretizem, mas todas aquelas que se concretizarem são investimentos concretos de atratividade que nós vamos ter pelo país. Portanto, o tema da industrialização verde já não é no plano do será que conseguimos. Está a acontecer. Eu vou já aqui introduzir o tema do apagão, porque, de facto, a reindustrialização verde não passa só pela eletricidade e pela eletrificação da economia, também passa pelos gases renováveis, mas há uma grande componente de eletricidade e de necessidade de eletricidade verde. O que eu pergunto, e se calhar agora faço ali a ponte para a outra ponta da fila para a EDP, é precisamente se Portugal tem esta vantagem da energia barata e das renováveis, e quem diz Portugal também diz Espanha, a Península Ibérica, somos vistos nessa questão, mas de repente o que poderá atrair as indústrias para cá, a energia barata, também coloca desafios às redes, como é óbvio, ainda não está definido o que é que mandou abaixo as redes ibéricas, mas há aqui de facto desafios. Isto pode causar aqui uma dicotomia entre de facto o bom das renováveis e os desafios que provocam, nomeadamente às redes, entre outros. Obrigado, Bárbara. E óbvio, tivemos 10 horas para pensar nisso. E por isso... Um bocadinho mais, espero. Não, quer dizer, sim, no mínimo 10 horas para pensar nisso enquanto não voltamos aos telemóveis. Dizer que há duas dinâmicas e, primeiro, subscrevendo aqui o que o Duarte dizia, Portugal e Espanha têm uma oportunidade única de industrialização. Por isso, se nós não tivéssemos renováveis, estávamos a queimar gás hoje que nos custa, se calhar, e aumentava a nossa tarifa 3, 4, 5, 6 vezes o que nós temos hoje. E, portanto, no ângulo económico e no ângulo da oportunidade única que Portugal e Espanha hoje têm de aproveitar os seus recursos endógenos, porque não têm gás, está claro hoje. Nós temos preços mais baixos do que a média europeia, temos preços mais baixos do que a Alemanha. Ainda bem que os eletrointensivos estão a ter estas mudanças agora para ainda conseguirem ter esta competitividade extra, porque França e Alemanha reinjetam licenças de CO2 de forma substancial nos industriais e, portanto, ainda não conseguimos ser competitivos nesse segmento. Mas na maioria da indústria e nos residenciais, hoje, o modelo económico e energético português e espanhol tem demonstrado que está na linha da frente a funcionar. É preciso garantir que o modelo económico que está bem sucedido é compatível com o modelo operativo e que não voltamos a ter um blackout como tivemos na segunda-feira passada. E aqui é um evento inédito que as equipas do terreno reagiram de forma ímpar, algo que nunca foi testado antes, religaram o sistema inteiro. O que estava nos manuais, que poderia demorar até 24 horas, foi feito de 6 a 8, a partir do momento que as primeiras centrais ficaram a funcionar, mas não pode voltar a repetir. E estamos a ver hoje os dois operadores, quer a REN, quer a rede elétrica, a gerirem os sistemas desde o dia do apagão de forma bastante mais cautelosa, bastante mais prudente e não deixando, se quiser, ao limite a eficiência do sistema económico. Desenvolveram-se muito mais rapidamente as renováveis em Portugal e em Espanha, quer sol, quer vento, quer hídrica, com bombagem, ao contrário que se calhar do que deviam ter desenvolvido ao mesmo tempo as redes, os serviços de sistema, para cada vez mais lidar-se com problemas complexos de gestão de frequência, de gestão de tensão, e, portanto, é esse caminho que temos que continuar a fazer. Não é, como eu ouvi dizer nas horas seguintes ao apagão, que devíamos ter as centrais a carvão.
E, portanto, Mas esta rede sabe trabalhar, sabe operar com renováveis, porque já levamos alguns, mas o que é que falha? Porque, por exemplo, no dia do apagão, alguém dizia: a maior ansiedade é não sabermos o que é que provocou isto, se foi um ataque, se foi um ciberataque. E eu pensava, não, a maior ansiedade é perceber que isto aconteceu por um problema interno e não por algo, ainda não se sabe de novo, mas por algo intrínseco e não por um agente externo que veio e atacou. O que é que falta à rede para saber operar? Pois, não temos exatamente, não temos. Não sabemos, de facto, nós hoje não sabemos a causa zero do que aconteceu. O que sabemos é que já estamos há vários anos e tivemos semanas só com renováveis a entrar no sistema, já tivemos vários momentos de flutuações de frequência, já tivemos vários momentos de flutuações de tensão, tivemos zonas de Espanha ou de Portugal a falharem e a rede aguentou sempre. Desta vez não aguentou. Desta vez não aguentou, mas que nós temos todos os responsáveis pela gestão da operação do sistema, quer a REN, quer a rede elétrica, têm todos os instrumentos para o fazer. E nós podemos sempre ser muito mais conservadores na gestão do sistema, mas isso tem um custo. E o custo, até estamos a ver agora nos dias recentes, que por proteção não ligamos a Espanha. E, de facto, outra vez, garantimos um modelo operacional, isto não vai falhar de certeza, mas temos hoje e ontem preço a zero durante o dia, com o sol a brilhar, e teremos preço em Portugal de 40 e 60 euros. E, portanto, este trade-off de modelo económico já foi demonstrado que é o certo, e a direção de transição e descarbonização é a certa. E garantir que em 100% do tempo isto nunca vai falhar, é nesse equilíbrio que temos que continuar a desenvolver e, uma vez mais, serviços de sistema têm que acompanhar, investimento nas redes tem que acompanhar, mais inteligência no sistema. E, portanto, que está tudo previsto na legislação europeia, tem que ser descido agora pelos Estados-membros e, portanto, isto ajuda-nos, no limite, como catalista, de acelerar estes desenvolvimentos. Já pedimos pagamentos por capacidade há muito tempo, pagamentos por regulação de frequência, os operadores estão prontos, há mais do que capacidade em Portugal e Espanha para gerir os picos de consumo. Há mais, por isso temos todos os instrumentos aqui à frente, é uma questão de implementar, mas a direção é claramente a certa. Vou-lhe só pedir ajuda, porque, de facto, nos dias seguintes e nas horas seguintes havia de facto muita confusão e as pessoas perguntavam: então, mas somos dependentes de Espanha para termos energia, mas porquê é que estávamos a comprar a Espanha 1/3 da eletricidade à hora do apagão? E de facto agora, nestes dias em que a capacidade de interligação na parte importadora foi cortada, o preço em Espanha foi muito mais, o preço médio, o grossista muito mais baixo, em Portugal muito mais alto, e isso, de facto, foi acumulando milhões de euros de facto, de prejuízo para Portugal. Ajude-nos a entender isso, ou seja, porque é que, de facto, a energia que produzimos cá é tão mais cara do que ir comprar ao país vizinho? É porque tem mais solar? É porque... Teríamos aqui mais 2 horas para discutir, mas tentando ser muitíssimo breve. Espanha, a partir do momento que há sol, de março a setembro, tem proporcionalmente muito mais solar que Portugal tem. Portanto, enquanto houver sol, e Espanha conseguiu desenvolver mais rapidamente solar do que Portugal desenvolveu solar, portanto, a partir do momento que os dois países estão ligados, a energia vai vir de Espanha, vai vir para Portugal. Normalmente vai ser assim. Nós, no inverno, tipicamente até temos mais água e melhor gestão da água, às vezes até conseguimos injetar energia ao contrário. Mas enquanto houver sol, e sol substancial, Espanha vai estar a injetar energia em Portugal, e a energia é muito barata. E por isso é que tivemos, ontem e anteontem, preço a zero em Espanha, porque não tinha para onde escoar, e já estava a exportar para a França, e preço a 60 euros em Portugal, porque tínhamos que pôr. Tivemos 4 grupos a gás a funcionar, tivemos centrais hídricas a funcionar, tivemos vento, e não havia muito vento ontem, e, portanto, este balanço é afetado. Portanto, deve Portugal ou não aproveitar energia a custo zero durante estas horas? Sim ou não? Para mim é óbvio que sim. Temos sempre que assegurar que o sistema está bem balanceado. Neste caso, a REN simplesmente está, por precaução, a não conectar-nos à Espanha. Já estivemos conectados, mas nestes últimos dias não temos estado, amanhã voltamos a estar novamente, mas isto tem um custo, e tem este custo de oportunidade das nossas hídricas. Não queremos estar a gastar quando poderíamos estar a aproveitar a energia a zero do lado espanhol, porque a água é muito útil. Obrigada. José Eduardo,
Não vos vou ralhar, mas vou-lhe dar a palavra porque, É quase a mesma coisa. porque está, exatamente, porque está com vontade de nos dizer, de partilhar também connosco a sua opinião. Começo por lhe perguntar se acha, de facto, porque interviu para dizer que não sabemos, de facto, se foi um ataque, se acha que foi isso, que foi algo externo, se acha que corremos o risco disto se repetir e que impactos é que isto pode ter para, de facto, a capacidade de Portugal de ser aquele país que é visto como o país que produz energia barata, o país que tem renováveis, o país que consegue atrair a indústria que Duarte Cordeiro aqui e os projetos que Duarte Cordeiro aqui elencou. Obrigado a todos, obrigado pelo convite e nestes 5 minutos em que eu ia procurar ser rápido, um dos constrangimentos, eu imaginei, como sempre nestas conferências, que as pessoas têm em geral um tom, e devem, um tom mais otimista e mais positivo. Eu sou advogado, lido todos os dias com as empresas, esse lado mais otimista às vezes vai-se-me desfazendo. E não é porque eu não esteja absolutamente convicto da urgência de evitarmos, se for possível, uma coisa que é objetiva, que é a sexta extinção em massa que está a ocorrer com a extinção de espécies e com as alterações climáticas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a verdade científica disso, não tenho nenhuma dúvida sobre as maldades do Trump que estiveram aqui a falar, não tenho nenhuma dúvida de precisarmos fazer alguma coisa, mas acho que devemos lidar um bocadinho com a realidade. E sobre a realidade queria dizer 2 ou 3 coisas. O nosso problema com o Trump é o falhanço das democracias liberais que entregamos à extrema-direita em tantas coisas como também a energia. O problema não é exatamente... não eram até aqui as democracias liberais, mas o problema existia e era muito grave. 27% das emissões estão na China. Eu nunca lá vi a Greta Thunberg, nem manifestação nenhuma. Na China e na Índia estão metade das emissões mundiais. Em 27 empresas estão metade das emissões mundiais. E se houvesse verdadeiramente vontade de fazer uma taxa de carbono, vamos lá ver, nos escusávamos estar aqui com esta carpideiris toda, porque nós contribuímos todos muito pouco. Outra coisa, que é preciso lidar com a realidade, porque antes do Trump nós já tínhamos os nossos problemas. E isto parece aquela coisa de dizer, o meu filho quando tem más notas, dizer, o Vicente teve pior. Vai lá saber se o Vicente teve pior, eu estou preocupado com a tua nota e, portanto, aqui também estou preocupado com o ESG. Nós, no ano passado, aqui só falámos da ESG. Porquê é que este ano não falamos da ESG? Não falamos da ESG porque a diretiva CSRD trouxe um pesadelo de compliance para as empresas que nem sequer é comparável com a métrica das normas do GRI dos Estados Unidos. E, portanto, andamos todos a fazer uns relatórios muito bonitos que não mudam realidade nenhuma porque aquilo não tem uma métrica comparável. Isso tornou, ao contrário das empresas dizem, porque eu bem os conheço quando vêm ter comigo, um pesadelo de compliance. Pior que isso, a diretiva Green Claims ficou parada, mas a diretiva Greenwashing avançou. E, portanto, toda a gente que hoje basicamente tem um avanço de sustentabilidade não está... o maior medo que tem é de uma falsa associação ambientalista, de uma queixa ou de uma coisa qualquer, que em vez de lhe arranjar uma oportunidade com a sustentabilidade, o que lhe pode arranjar é uma grande chatice. Sobre a rede, está a perguntar a um advogado, já chega de tolos a pronunciarem-se sobre o assunto. Agora, quem leu o Financial Times, o Big Read da semana passada, percebe uma coisa, que se quiser estudar, percebe uma coisa mesmo, não sendo especialista do setor, é que nós não sabemos o que se passou, mas há uma coisa que seguramente não fizemos, que é a mudança nas redes que precisávamos para as renováveis de que a Bárbara fala. Se nós disseminamos e queremos cada vez mais produção localizada, foi nas ilhas das energia que nos salvámos, nós temos que mudar as redes para poder ligar tanto solar e tanto fotovoltaico. Não me parece que... Nós tivemos aqui uma guerra entre produtores de energia, porque todos diziam que a sua fonte era melhor, sobretudo estavam muito ligados a uma dessas, não é? Mas, na verdade, o que me parece é que nós desinvestimos da rede há muito tempo. E, portanto, o problema da energia é também, em primeiro lugar, como é que se gera a rede para as renováveis, mas também como é que as renováveis vêm e quais são as renováveis.
Porque nós temos, a primeira dificuldade da industrialização verde é a diferença de tempo entre a política e a vida industrial. De cada vez que nós começamos no escritório a pensar num projeto e depois nos deparamos com a CCDR, com a DRM, com a DRH, com a RABADA, patatatá, 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 acontece como aconteceu num caso da eólica offshore, que tem potencialidade de produção em larga escala e ajudar a fazer, e hoje já tecnologias bastante mais maduras e mais baratas que outras, mas basicamente nós chegaram cá umas pessoas que tinham o direito, e sempre haveria concurso público, a fazer um projeto. Desse projeto surgiu um desígnio nacional. Dissemos que íamos fazer 10 gigawatts até 2030, agora já são 4, e ainda bem, porque mais que isso não é realista. O concurso ainda não começou. O concurso ainda não começou, nós temos previsto ter isto para 2030, é daqueles que até para a rede são bons porque têm linha direta. O concurso ainda não começou. Depois nós temos, eu passo muito rapidamente pelos meus 6 temas, até porque o da energia já está tratado, parece-me que essencialmente precisamos de rede. Depois nós temos muita fragilidade institucional e muito planeamento fragmentado. Nós somos 80 mil quilómetros quadrados basicamente sem uma direção. E como a vida nos partidos está cada vez mais dependente das suas representações locais, cada vez que nós decidimos alguma coisa é indúbio para a autarquia. Ora, atomizar 308 processos de decisão num território de 80 mil quilómetros quadrados não atrai nenhum investidor estrangeiro, seguramente aumenta o risco regulatório. Nós nunca sabemos o que é a diferença entre a licença urbanística e a licença ambiental. A infraestrutura energética, porque não tem armazenamento em larga escala, precisava com certeza, já falámos disso, ter mais rede. Depois nós não temos ainda, infelizmente, capital produtivo. Nós temos pouco capital. O nosso problema, quer da industrialização verde, quer do resto, é termos pouco capital. E está-se a acabar o tempo de nós fazermos dos fundos estruturais o que a banca não faz, que é o papel histórico que eles tiveram em Portugal desde meados dos anos 80. Não creio que isso possa continuar. E depois... nós precisamos, para ter estes grandes investimentos, estes que escaparam e que são muito bons, que o Duarte referiu, escaparam porque escaparam ao risco regulatório. Sabes o que é que me disse no outro dia um cliente? Quando pela terceira vez a autarquia mudou de posição sobre a localização da fábrica, disse, epá, isso tem mais ou menos o rendimento da Alemanha e o risco da Guiné. E não é bom para nós. Depois nós também temos muitas resistências locais porque nós gerimos mal os processos e a comunicação com as pessoas. Em geral, os políticos vão atrás do tempo em vez de fazerem aquela coisa que nós esperamos deles, que era alguma pedagogia. O tema do lítio foi extraordinário desse ponto de vista. E depois também temos com a reindustrialização verde, eventualmente, um problema territorial. Nós estamos a atrair tudo para o litoral. Olha, novamente, como a rede não funciona no interior e não se podem pôr muitas coisas no interior, toda a gente quer vir para o litoral e, portanto, nós vamos atrair outra vez toda a gente para o litoral. E depois ainda temos, infelizmente, pouca qualificação para a indústria de verde. Devíamos ter mais gente, estão aqui as universidades, devíamos ter gente, mais gente, para podermos ter residentes digitais e não nómadas digitais. E, por fim, a industrialização verde depende de um conjunto de materiais que, no meio desta guerra comercial, se produzem em sítios de grande volatilidade. Os nossos painéis solares, a última vez que eu reparei, ainda vêm todos da China. Neste momento é melhor que venham da China do que venham da América. Mas isso em si já é uma tragédia, não é? Muito obrigada por este resumo. E ainda temos que dar a voz às empresas que não estão esquecidas, e começava talvez pelo tema precisamente do estatuto do consumidor eletrointensivo. Se considera, começo por si, pela Bondalti, se considera que foi uma coisa positiva, se a indústria continua de facto a queixar-se de que a eletricidade, para quem a consome muito, é cara, se os gases renováveis são uma alternativa, não são? Como é que a Bondalti gera isto tudo? Sendo que tem, pelo menos o grupo tem intenção também de produzir e de entrar deste novo negócio do lítio verde também. Boa tarde, agradecer antes de mais o convite, Bárbara. Começando pela parte de energia, eu não quero ser, o Duarte já falou nisto, mas eu não quero ser
pessimista, mas o preço da energia em Portugal não é de todo barato nem competitivo. Isso aí é claríssimo. O que nós comparamos coisas diferentes. O preço de produção é uma coisa, o preço de mercado é uma coisa, o preço a que chega à fatura é completamente diferente. Os níveis de tarifas de acesso, os níveis de CIEGs e outros impostos que estão na fatura de energia tornam-nos em Portugal menos competitivos que Espanha e qualquer país industrializado da Europa. Portanto, isto é um facto e sobre isso não há dúvidas. O estatuto eletrointensivo, que demorou anos até ser aprovado, não nos podemos esquecer disso, e quando os anos passam, perde-se competitividade. É claramente um bom sinal. É uma parte, é só uma parte, que ajuda, obviamente, porque os outros também já têm este tipo de incentivos. Quando eu digo os outros, digo tanto Espanha como outros países europeus. A questão da compensação aos emissores indiretos de CO2, que também o Duarte falou, é um tema absolutamente central e quando nós comparamos o valor que existe para fazer face a essas compensações para a indústria, quando comparamos com outros países, nós comparamos pessimamente com todos. Não há sobre isso também dúvida nenhuma. Portanto, a indústria portuguesa, nomeadamente a indústria que é eletrointensiva e que está no início das cadeias de valor, que tem que fazer, quer fazer todo este caminho de descarbonização, está sob uma pressão enorme, porque a energia é fundamental. Portanto, ou se consegue, de uma vez por todas, conseguir que este chamado level playing field existe a nível europeu, e já não falo com outros países a nível mundial, ou então nós vamos estar sempre aqui a lutar de uma forma desigual e com impacto muitíssimo negativo. Mais uma vez, eu sublinho a indústria, nomeadamente a indústria química, nomeadamente a Bondaltis, temos feito o nosso caminho de descarbonização, o nosso caminho de sustentabilidade, porque consideramos que isso é absolutamente fundamental e central, em primeiro lugar, para sermos competitivos. A competitividade não é só custo, produção é também um conjunto de outros fatores. Por uma questão muitíssimo importante, que eu gosto sempre de sublinhar, que é a chamada licença social para operar. Nós temos impacto na sociedade, nós temos impacto nas comunidades e, portanto, temos que fazer este caminho. E depois, uma coisa que também já foi aqui aflorada, temos que captar talento para fazer mais coisas. E, portanto, temos uma companhia num setor que é mal visto do ponto de vista de sustentabilidade ainda, apesar do esforço que tem feito nos últimos 30 anos, é também fundamental para atrairmos talento. Portanto, a Bondalti, a indústria química em Portugal, tem feito o seu caminho. Nós temos investido bastante, muito acima de outras indústrias, não só na parte de energia, mas também na parte processual, em que os gases renováveis têm um papel fundamental. O hidrogénio não me parece que seja um vetor energético, pelo menos nos próximos anos, por fatores de competitividade. Mais uma vez, o preço de energia. O preço de energia, quando começámos a fazer, em 2019, os primeiros business plans para ter hidrogénio verde em Portugal, tínhamos o preço de energia a 10, mas depois esquecemos que o preço é a 10, médio, mas depois quando chega não é 10, é 40 ou 50, e 40 ou 50 o preço por quilo de hidrogénio andará à volta dos 6, 7 euros por quilo, o que é completamente impraticável. Mas é muito importante o hidrogénio como fator, como matéria-prima, e aí em processos industriais tem um papel fundamental, para nós, tem um papel fundamental para refinarias, e a aposta tem que estar aí. E tem que estar também como matéria-prima para outros produtos. Falou-se na amónia, fala-se em SAFs, fala-se muito em metanol para a indústria de transporte marítimo. Aí há um espaço, mas só para terminar, há um espaço que tem que ser acompanhado com incentivos do lado do consumo. Isto é, se não há mercado, se o mercado não aparece e não é dinamizado, nunca vai a indústria investir, porque É a eterna questão. antes da sustentabilidade, antes da descarbonização, está ao curto prazo, todos nós temos que continuar cá e temos que continuar cá cada vez mais com o maior retorno para os nossos acionistas. Portanto, isto é fundamental ser acompanhado por políticas europeias e nacionais para que o consumo, para que este tipo de energia possa ser realmente utilizada no presente e no futuro.
Para uma resposta rápida, faço aos dois, até porque depois também ainda tenho que perceber o que é que a Cécile também está a fazer na sua própria reindustrialização verde e descarbonização, mas perguntava aos dois o que é que acontece, porque nós todos sabemos o que é que aconteceu em nossa casa, o que é que aconteceu nos nossos telemóveis, que ficámos sem energia, mas o que é que acontece no polo industrial de Estarreja e o que é que acontece nas cimenteiras da Cécile num dia de apagão? Continuam a funcionar, têm geradores, não funcionam, já fizeram as contas aos prejuízos. Quanto é que aquele dia custou às vossas empresas? Eu começo e despacho-me. Sim, sim, depois já. O que aconteceu foi uma coisa muito simples, portanto, acabou a energia, parámos tudo. É como em casa. Estiveram 12 horas parados? Tivemos 12 horas paradas, mas a questão não é só as 12 horas paradas. As 12 horas paradas têm um impacto direto. Toda esta indústria tem mecanismos de segurança e de paragem em segurança, portanto, isso não é um tema. O tema é depois rearrancar, porque para uma parte da cadeia, rearrancar demora dias. Ok. E, portanto, nós, no nosso caso, para rearrancar a parte do complexo, nomeadamente a produção de hidrogénio, demorámos 4 dias. Portanto, Quanto é que isso custou? Estamos a fazer o levantamento, não consigo pôr o número em cima da mesa, mas demora porque o sistema, neste caso uma caixa fria, não quero entrar em detalhes técnicos, para a produção de monóxido de carbono e de hidrogénio, demora 4 dias a arrancar, é o tempo para voltar a pôr o sistema e, portanto, nós estivemos bastante limitados durante 4 dias, arrancámos de uma forma plena. Afinal, o Black Start até foi sábado, mais ou no final da menos, semana. mais ou menos rápido. Depois esquecemos que as refinarias e os polos industriais também precisam desse. Claro que sim. Otmar, o que é que aconteceu então nas cimenteiras da Cécile? Também pararam? Também tiveram depois muita dificuldade em arrancar? Bom, bom dia a todos. Podem imaginar que nós continuamos a produzir como nada tivesse acontecido, não? Não. Parou como na Paldalti, acabou a energia, parou. Só que em nossos fornos temos material dentro a 1400 graus. Felizmente temos geradores de emergência que permitem rodar o forno e evacuar o material. Se isso não acontecer, temos uma banana e podemos depois comprar um forno novo e demorar meses para voltar. Meses. Porque estraga o A equipamento. temperatura estraga o material Ok. que não suporta a carga e o material dentro. Felizmente, os geradores permitem evacuar, mas reiniciar, aquecer o forno e retomar a produção de 2 a 3 dias facilmente. E também já fizeram as contas aos prejuízos ou também ainda estão a calcular? Sim, calculamos, mas não sei para que vai ajudar. Sabemos o que custou e os dias perdidos não se recupera porque são operações de 24 horas, 7 dias a semana. Bom, é o que vamos fazer o melhor para optimizar e recuperar o perdido de outro lado. Repetia-lhe, já estamos aqui com 3 minutos negativos, mas também é um painel de 5 pessoas, portanto precisamos aqui só mais de um bocadinho e queria de facto saber o que é que a Cécile está então a fazer neste processo de reindustrialização verde, de uso de facto de descarbonizar os seus processos, porque pensamos em cimenteiras, pensamos num negócio que não é verde à primeira vista, mas que admite que estejam a ser feitos esforços para que se torne. Como sabem, a Cécile é um grupo português que no centro do seu negócio é o fabrico, produção de cimento betão. E a Cécile desde décadas está dedicado à sustentabilidade e comprometido, mais que nunca agora, de cumprir, não só cumprir, estar além do que as leis nos exigem. Agora, estamos hoje aqui e o tema do nosso debate é reindustrializar. Nosso desafio é evitar a desindustrialização. Exato. E que daqui a 10 a 20 anos, nossa indústria
já não existe na Europa, mas Norte África, no Middle East, Estados Unidos provavelmente também, mas de poder estar aqui e ser competitivo no contexto onde assumimos o compromisso de descarbonizar. Não questionamos, está assumido e total compromisso da Cecil, também da indústria cimenteira portuguesa com Simpor. Nós temos o nosso roadmap, nós vamos descarbonizar ao longo dos próximos 20, 25 anos para atingir neutralidade carbônica no 2025. Um bom tema que comentou de início, uma indústria que não parece muito verde, etc. Sim, hoje em dia parece que temos um desafio de imagem, de reputação. Nós somos considerados, nos titulam de poluentes, mas todos nós, no primeiro minuto que acordamos, num dia até que vamos para a cama, precisamos o cimento betão. E a vezes, como a energia, alguns países não querem a energia nuclear, na horta do vizinho está bem, na nossa horta não queremos, mas consumimos com alegria tudo que vem de lá. Deste lado, obviamente, o cimento e o betão é uma indústria pesada, intensiva em energia e ninguém descarta ou nega que tem um impacto no clima, no nível das emissões a nível mundial. 7% do CO2 causado pelo ser humano vem da produção de cimento. E isso por quê? Porque nossa sociedade urbana, moderna, como temos, está baseada em infraestruturas, em tudo que temos, num produto que está em todo lado disponível, localmente disponível, aplicado localmente e não tem que ser transportado e importado. Agora, Cecil, dentro de isso, como grupo português, tem acelerado significativamente nos últimos 5 anos os seus investimentos para acelerar a descarbonização e poder cumprir o compromisso assumido junto com Simpor, nossa associação APTIC, no 21, quando publicamos como primeira indústria em Portugal roteiro de descarbonização. E este está muito semelhante numa indústria pesada de produto que é commodity, produto que se produz em quantidades grandes. Nós temos 2 fases grandes para chegar lá. Nós temos hoje desafio que a maioria de nossas emissões de CO2 não vem da queima, não vem do uso de combustível, vem da matéria-prima que usamos, que é o calcário, que no processo de fábrica liberta CO2. Isso significa que este CO2 não se elimina nem zero emissão na combustão, zero emissão na energia elétrica, simplesmente é inevitável e precisa ser capturado um dia. Esta tecnologia hoje ainda não é disponível, imaduro e competitivo. Assim que nós centramos agora nos investimentos para minimizar o impacto das emissões de CO2 como tecnologia disponível hoje em dia. Menciono o uso de combustíveis alternativos, resíduos que substituem o fóssil, eficiência energética, uso de matérias-primas, secundários, processos de outras indústrias e desenvolvimento de produtos que reduzem o teor do produto clinker, que é a base das emissões de processo do nosso produto, do cimento. Reduzir aquilo até o mínimo possível. Com isso, ganhamos tempo para testar, entender, construir as competências, know-how, para poder abordar tecnologias mais disruptivas e, em nosso caso, na nossa indústria, inevitavelmente passa pela captura do CO2. Mas até lá, nós somos capazes de reduzir versus o baseline de 1990 as emissões por tonelada em 40%, provavelmente 50%. Estamos neste caminho e não paramos só no cimento, também vamos para a próxima fase do betão. O betão tem outro potencial de volta para reduzir as emissões, mas lá tem a ver com normas construtivas, normas de produtos e depois hábitos de nossos clientes. A Cecil foi, faz 3 anos, os primeiros a oferecer betão neutro em carbono. Não é que o produto é totalmente neutro,
tem que trabalhar com compensação. Hoje em dia não é possível produzir um betão neutro sem emissões. O melhor possível é reduzir significativamente as emissões e o restante com um parceiro muito sólido e de elevada reputação, compensar com certificados, com projetos controlados o restante. Depois, além do 2030, vamos ter que entrar na captura do CO2, inevitavelmente, e também o uso do hidrogênio. Posso confirmar, o hidrogênio verde hoje para nós não é competitivo. Não é competitivo, mesmo assim estamos a fazer os primeiros testes, adaptamos as fábricas já para poder fazer testes e em combinação com combustível alternativo, fazer um phase-out do combustível fóssil. Para tudo aquilo, precisa voluntosos investimentos. Já sabem, na nossa primeira fábrica, o TAU, nos últimos 3 anos... Desculpa, tenho que lhe pedir este que terminemos, já estamos processo 10 minutos depois do tempo, para não me ralharem a mim. E este ano, agora, iniciamos a modernização da segunda fábrica Maceira, também para atingir reduções significativas de emissões, aumento de eficiência e preparar-nos depois de não ser desindustrializado, poder ir à fase da captura de carbono, ainda estar aqui competitivo e poder atender à procura deste material tão essencial para a sociedade. Certíssimo. Muito obrigada. Obrigada pelo esforço. De facto, 40 minutos para 5 pessoas é complicado, mas obrigada pela vossa presença e pelos insights que deixaram aqui neste palco. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado.